Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a todos a abrir João capítulo 20, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Quem for achando, se puder, convido a ficar de pé, em respeito a... Obrigada. Em reverência à palavra do Senhor, amém? Obrigada. Podemos iniciar a leitura? Amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Oh, glória a Deus! Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera todas estas coisas. Oh, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos falar desta noite, é culto de família, mas nós queremos iniciar a mensagem trazendo a seguinte proposta: mulher comprometida com a obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peço realmente que os irmãos acompanhem o raciocínio, para que a gente chegue até o ponto família, que é o ponto alto da mensagem. Primeiramente quero dizer que tudo que foi lido aqui estava sob o controle de Deus. Todas as coisas aconteceram conforme a ordem e determinação do Pai Celestial. Tudo o que aconteceu, a forma como Jesus foi colocado naquele túmulo, a forma como o corpo dele foi colocado ali, os lenços, o pano, o paninho do rosto, aleluia, que foram colocado à parte, isso é um sinal para o judeu que creu nele e também para nós. Eu voltarei, aleluia, eu deixei o lencinho à parte, louvado seja Deus, porque eu me levanto da sepultura, eu recebi do Pai este poder para me levantar. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Então quero ressaltar isso, porque dentro deste contexto do poder, da determinação de Deus, da forma como o corpo de Jesus foi tratado, obrigada, irmã, o cuidado, o respeito, ele foi sepultado com os ricos, mas esteve naquela cruz ao lado de 2 ladrões, no primeiro dia da semana, que para nós é um domingo, né? É considerado domingo, acontece a ressurreição, aleluia, a razão da nossa fé. Tudo que você faz por Jesus, você faz porque você crê, e eu também, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele sabe o que acontece conosco, que Ele se importa conosco. E se a igreja sofre, que se a igreja se alegra, o Senhor também sente. Louvado seja Deus. O Cristo ressuscitado, o Rei da glória, aquele que foi recebido nas maiores alturas, com honras e majestades, porque esta foi a vontade de Deus, que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, nesta terra, embaixo da terra, nos céus, aleluia, entre os anjos, entre os demônios, louvado seja Deus. E toda língua confesse, diga, declare, fale que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. O restante está morto no túmulo, estão com seus restos mortais lá, mas o corpo do Senhor não está mais. Oh, glória a Deus, aleluia a Deus. Dentro desse contexto surge a nossa personagem, Maria Madalena. Essa mulher acompanhou Jesus até as últimas consequências. O texto começa no versículo 1 dizendo que ela estava no primeiro dia da semana no sepulcro de madrugada. Aquela mulher tinha visto todo o processo da crucificação do Senhor. Aquela mulher, mesmo sendo colocada de lado pelos soldados, a guarda pretoriana, romana, mas ela estava ali, ao lado do Senhor. Aleluia! O Senhor pergunta para nós: você está do meu lado nessa noite? Você está comigo nessa guerra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está perguntando para mim e para você. Aleluia. E aí o texto vai discorrendo e ela vai lá. Ela viu que tinha algo estranho no túmulo. Aquela rocha de aproximadamente 2 toneladas, 2.000 quilos, que estava na porta da entrada do túmulo de Jesus, fora tirada. Quem tirou? Quem teve força suficiente para tirar? E tem mais, cheia de cordas e com o selo romano, ou seja, ninguém mexe aqui. Ninguém pode tirar. Por que aconteceu isso? Porque os líderes judeus tinham dito, chamando Jesus de mentiroso, de embusteiro, que ele ia ressuscitar. Olha, Pilatos, coloca uma guarda lá e tranca tudo, porque aquele mentiroso está dizendo que vai ressuscitar. Então assim fez Pilatos. Mas aquela mulher não queria saber não. Ela queria saber do corpo do mestre. Ela queria entender o que estava acontecendo ali, porque tinha uma coisa errada. E aí continuamos, né? Ela vai avisar Pedro, no verso 2. Olha, vem cá, vem ver, está alguma coisa errada. Vem aqui no túmulo do Senhor. Tiraram do sepulcro o Senhor. Por quê? Porque ela viu a porta aberta. Ela viu que aquela pedra tinha sido... porta. Aquela pedra tinha sido retirada e ela olhou lá para dentro e não viu nada. Pedro, tu não sabe o que aconteceu. Tiraram o corpo. Quem tirou o corpo? Então ela ficou desesperada. Imagina o desespero daquela mulher. Foi avisar os discípulos. Tanto o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, como os outros estavam escondidos. Pedro não ouviu a voz de Deus quando disse: olha, Pedro, Satanás quer te peneirar. Vigia e ora, porque tu não está pronto. Aí Pedro diz: ah, Senhor, eu vou até morrer por ti. Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. O Senhor diz para nós: vigiemos, oremos, porque Satanás anda ao nosso derredor, pedindo permissão para nos testar, para nos provar. E a hora da prova é a hora da dor, é a hora da dificuldade, é a hora da doença, é a hora da crise financeira, é a hora que o diabo apresenta o prato dele. E aí eles vão até lá e eles escutam a voz daquela mulher, naquela mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Uma mulher que não tinha valor para a sociedade, poderia ter posse talvez, mas não valor. Era uma pessoa, uma conduta duvidosa. Pois bem. E aí chegando lá, o
Quem chega primeiro é João, né? O discípulo que Jesus amava. Aleluia. E aí ele chega primeiro, ele abaixou e viu os lençóis estavam revolvidos, estavam desarrumados, porque o defunto naquela época era envolvido em lençóis e era colocado um lencinho sobre o rosto. Não era feito múmia, né? Não era mumificado. Pois bem, e abaixando viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. João olhou assim e viu que tinha uma coisa realmente estranha. Então Pedro seguiu e entrou no sepulcro. Pedro foi lá. Pedro entrou lá dentro e viu que não tinha nada, não tinha acontecido nada. Tinha tirado o corpo de Jesus e não sabia o que tinha acontecido. Pois bem, então entrou outro discípulo que chegará primeiro, viu e creu. Por que creu? Porque João lembrou que Jesus vivia dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça, que seja maltratado, crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Oh, glória a Deus! João lembrou, o Espírito Santo lembrou a João. O Espírito Santo quer nos lembrar da palavra. O Espírito Santo quer nos encher da presença dele. O Espírito Santo quer nos revelar a sua palavra. Quer nos dar do dom dele, da presença dele, do azeite dele, da unção dele, para que as nossas vidas sejam cheias, transbordantes da presença de Deus, para que nada, ninguém, nem demônio, nem pessoa, nenhuma circunstância venha nos abalar, para que nós permaneçamos fiéis, inabaláveis, com a armadura de Deus, com o azeite, com o óleo da unção, com a presença do Altíssimo, marchando em cima dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Pois eles não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles estavam atordoados, eles estavam entristecidos, eles estavam envergonhados, eles estavam se sentindo para baixo, como a gente costuma falar. Então eles retornaram para casa. Não tinham entendido a questão da ressurreição. O corpo de Jesus não foi roubado. Não foram os discípulos que roubaram o corpo do Senhor. Pelo contrário, eles estavam escondidos, morrendo de medo de serem mortos também. Porque qualquer um de nós, quando vê a morte, se nós não estivermos fortalecidos por Deus, a gente teme. A questão de preservação de vida. Então eles viram, não entenderam nada e voltaram. Mas no verso 11 aparece Maria Madalena. Entretanto, Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Aquela mulher não se conformou coisa nenhuma. Aquela mulher estava inconsolável. Aquela mulher queria resposta. Você e eu queremos respostas muitas vezes que nós não temos, porque tudo o conhecimento pertence ao Senhor. Aleluia. Mas ela permaneceu ali. E Deus, como é fiel, e Deus, como deixa nenhuma oração sem resposta, e o Deus que ouve a oração do aflito no Salmo 70, louvado seja Deus, vai se manifestar para aquela mulher no transcorrer da leitura. Mas antes de Jesus Cristo aparecer para ela, aleluia, ela viu os anjos lá dentro, uma cabeceira do corpo, onde estava o corpo de Jesus, né? Que representa a cabeceira, e o outro nos pés. E aí os anjos perguntam para ela: ei, mulher, por que é que tu está chorando? Essa pergunta ela é muito bonita, porque é como se dissesse assim: tu não está vendo não, mulher? Tu não está entendendo não, mulher? Mulher, homem, né? Servo, serva. Por que é que tu está chorando? Nessa noite, o que nos leva a chorar? Nessa noite, o que nos leva a nos atribular? Nessa noite, o que nos leva a tirar a nossa paz? Deus está perguntando: por que você está chorando? Aleluia! Por que você está triste? Por que você está atribulado? Por que você está preocupado? E aí ela responde para os anjos: olha, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Essa é minha dor. O Senhor Jesus disse que ainda que seja pela importunação, Deus Pai, através do seu Filho, responde a oração, dá perseverança na dificuldade, na prova, na batalha, na peleja, na hora da doença, na hora do medo, na hora da tristeza, na hora que o diabo vem se levantar. O Senhor se levanta para responder, ainda que seja pela importunação de chegar à presença dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas eu quero dar uma boa notícia: o Senhor nos trata como filhos, como amigos. Então você acha que se Ele é nosso Pai querido, se um pai da terra
vai só dar o que é bom. Que dirá o Pai Celestial? Ele responde oração. Aleluia! Mas nós precisamos orar mais. Eu também, estamos orando pouco. Nós precisamos clamar mais a Deus. Nós precisamos pedir, Senhor, abre os meus olhos, porque eu não estou entendendo nada, Senhor. E a palavra do Senhor diz que o servo de Deus é guiado pela mente de Cristo, pela visão espiritual, por aquilo que o Senhor quer revelar, pelas suas misericórdias e fiéis promessas que existem na sua santa palavra. Aleluia! E aí ela continua chorando. Olha, de repente, quando ela estava falando com os anjos, ela se vira e Jesus está lá. Glória a Deus! Maria não ressuscitou. Maria está guardada em Deus. Ela não recebeu ainda o corpo glorificado. Buda não ressuscitou. Padre Cícero não ressuscitou. Francisco também não. Mas Jesus Cristo é ressuscitado. É o Todo-Poderoso. É aquele que venceu a morte. É aquele que venceu Satanás. É aquele que venceu o pecado. É aquele que cravou naquela cruz a nossa vergonha. Louvado seja Deus. Ela olha, ela pensa que é o jardineiro. Senhor, onde foi que tu botou o corpo do meu Senhor? Eu quero cuidar. Aquela mulher se dedicou tanto a Jesus em vida, e ela queria continuar se dedicando, mesmo depois da morte dele. O Senhor nos chama para uma dedicação. O Senhor nos chama para um maior compromisso. O Senhor nos chama para uma maior entrega. O Senhor nos chama para uma maior intimidade. Aqueles que buscam o Senhor recebem mais intimidade com Deus. E o que é intimidade com Deus? Proximidade, comunhão. É Deus falar com você e comigo assim, aleluia. É Deus revelar o profundo e o escondido antes de acontecer e dizer: se põe na brecha, porque eu quero evitar o mal, aleluia. Te levanta para aquele ou para aquela, que eles parem, que eles se conserte comigo, louvado seja Deus. Isso é intimidade. O Senhor nos quer como cabeça, o Senhor nos quer como líderes, porque tudo é da igreja, tudo serve a igreja, porque a igreja é o corpo do Deus vivo aqui nessa terra, aleluia. Mas é preciso posição. Sem saber, aquela mulher estava buscando a posição em Deus, não para ter holofotes, não para receber glória humana, mas para receber uma grande tarefa, uma das mais honrosas tarefas, louvado seja Deus. Quando ela diz isso, né? Onde é que o Senhor colocou o corpo? Olha, dizendo para o próprio Senhor, que lindo, né? Aí ele diz, com tanto carinho, Maria. Oh meu Deus, aquele Maria deve ter entrado assim no ouvido dela, ido até o cérebro, no centro da audição, no interior da mente dela, aleluia, e ter feito uma revolução, trazendo paz, segurança, alegria, regozijo, tranquilidade, esperança, força e poder. Louvado seja Deus. O Salmo diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aleluia! Deus pode falar com você nessa noite. Deus pode falar comigo nesta noite. Já tem falado, aleluia, trazendo transformação de vida para nós. Aleluia, Deus. E aí quando ela escuta aquela voz, não é qualquer voz, não era a voz de Pedro, não era a voz de João, não era a voz dos soldados que tinham fugido com medo dos anjos, era a voz do Mestre. Aleluia! Deus nos chama para uma intimidade, para um particular, para que Ele chame o nosso nome. Louvado seja Deus. E ela diz, Senhor, Rabone, Mestre, Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus querido, Deus santo, 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 louvado seja Deus. E ele diz, olha, Jesus é muito educado, não me detenhas, eu vou subir para o Pai. Aleluia, Jesus é tão lindo que Ele não nos constrange, Ele é uma voz doce, mansa e suave, aleluia. Ele não repreendeu aquela irmã, mas ele disse, filha, eu sei que você quer abraçar meus pés, mas eu preciso voltar para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, aleluia. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado, terceira pessoa da Trindade, para cuidar de vós. Vós não estareis órfãos, aleluia, louvado seja Deus.
Aí Jesus diz para ela, né? Subo para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. Jesus na cruz perdoou a todos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Os 7 clamores de Jesus na cruz, um deles foi esse: Pai, perdoa que eles estão fazendo isso comigo, tirando sorte na minha roupa, estão escarnecendo o meu nome, estão querendo colocar vinagre porque anestesia a minha dor. Não, Pai, perdoa-os. Jesus perdoou a todos que o abandonaram. Jesus muitas vezes nos perdoa na nossa fraqueza, principalmente quando a gente reconhece: Senhor, eu pequei porque estava fraco, eu pequei porque não estava me dedicando a Ti, Senhor. Aí Ele diz: olha, vai ter com meus irmãos e diz-lhes, olha a tarefa para a mulher aqui, olha a missão. O Senhor não nos chamou apenas para estar sentadinhos na cadeira, mas o Senhor nos dá uma missão. Nós somos embaixadores do Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, irmã, é só quem prega a palavra, é o pastor, é o diácono, é o irmão, é a irmã. Não, você e eu recebemos o ministério da reconciliação quando o Senhor Deus Todo-Poderoso toma a iniciativa de dizer: olha, vamos fazer as pazes. Eu quero perdoar você, filho. Eu quero perdoar você, filha. Eu fiz alguma coisa? Fez. Foi preciso o meu filho, eu dar o meu filho como oferta máxima para pagar o preço da tua redenção, da minha redenção. Então essa é a nossa missão, embaixadores da palavra de Deus. E ela fica maravilhada. Não tinha mais lágrima não, já tinha enxugado lágrimas, estava cheia de júbilo, cheia de esperança, aleluia. E aí ela corre, vai de novo lá: Pedro, João, o Senhor ressuscitou, Ele está mandando vocês ir lá para Galileia, Ele quer falar com vocês. E eles ficaram assim meio sem que entender, até não crendo muito. Então agora eu falei tudo isso para dizer a trajetória dessa mulher. Essa mulher não se intimidou diante do preconceito, essa mulher não se intimidou diante do que as pessoas achavam dela, mas ela esteve com Jesus e ela se torna uma peça, uma chave, né, fundamental para trazer de volta os discípulos restaurados à presença do Senhor. Por isso que eu comecei: mulher comprometida com a obra de Deus. Essa missão também cabe aos homens, os amados que estão aqui, mas é porque nós precisamos chegar na mulher para chegar na família, aleluia. E aí Jesus tinha dito: olha, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu vou passar 3 dias e 3 noites no coração da terra, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. O Senhor Deus Pai ouviu o clamor dele no jardim do Getsemane, dizendo, quando Jesus dizia: Pai, será que não há outra forma? Será que não há outra maneira de libertar o povo daqueles que estão jazendo em trevas, que estão escravos agora de Satanás por causa do pecado? O Pai não responde. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: tá certo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia, louvado seja Deus. E ao 3º dia o Senhor manda o Espírito dele, aleluia, até aquela sepultura, para arrancar Jesus de lá, com poder e glória. Louvado seja Deus. Não podemos comparar. Não foram os anjos que libertaram Jesus, não. Jesus se levanta no poder do Espírito Santo. Não existe bomba atômica maior do que essa, a ressurreição do Senhor. E vai ser maior ainda quando a última trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com o Senhor aos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E a gente nota que ao longo dessa trajetória de vida dessa mulher, que fora muito conturbada, ela que tinha 7 demônios, apresenta um exemplo de fidelidade, de lealdade, em meio à perseguição, de entrega, de compromisso e de fé. Enquanto que os amados irmãos, naquele momento, não estiveram preparados, né, os discípulos. Os discípulos abandonaram Jesus, mas depois cada um deles foi martirizado pelo nome do Senhor. Pedro foi tão
ele foi tão assim, apresentou uma devoção tão grande a Deus, que ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Então, depois que aquele homem se converteu, ele foi apacentar as ovelhas, ele foi cuidar do povo de Deus, ele foi ajudar e fortalecer aquele que estava sendo perseguido. Mas naquele momento, Madalena representa o exemplo do servo fiel. Muito bem, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia! Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, Deus. Por quê? Porque aqui muito se perdoa, muito ama. Aquela mulher se sentiu extremamente perdoada por Jesus, amada por Jesus. E o coração dela transbordava de amor, de gratidão. Como disse o pastor, Deus preparou esse dia para mim e para você, para que nós nos alegremos, para que nós tenhamos alegria na nossa salvação, alegria na vida, alegria nas vitórias que o Senhor tem para nos dar. E aí Jesus Cristo é lindo quando ele fala para ela: olha, tu está chorando, chora não. Não perca tempo com o choro para fazer algo para mim. Deus quer que cada um de nós faça alguma coisa. Aleluia. Aleluia. E é interessante que essa mulher ajudava financeiramente o ministério de Jesus. Ela acompanhava ele, junto com os outros discípulos. Ela tinha posses. E aí ela estava ali financiando, orando junto, defendendo o nome do Senhor. Provavelmente essa mulher não tinha família. Pense comigo. Porque se ela tivesse família, ela teria que estar cuidando da casa dela. Então provavelmente ela não tinha alguém, ou filhos, ou marido. E aí eu pergunto a vocês: será que quando a pessoa é livre e desimpedida, não é mais fácil fazer a obra de Deus? Com certeza que é. Quando a pessoa tem família, seja homem ou seja mulher, o ministério se torna a família. Vou fazer uma leitura lá em 1 Coríntios 7, que é importante, do 32 ao 35. Falando sobre essa questão da facilidade de se consagrar mais a Deus quando se é solteiro. Mas eu vou explicar esse detalhe que é importante. 1 Coríntios 7, 32. Enquanto os irmãos acham, quero deixar bem claro que o casamento é uma bênção de Deus, que o Senhor, as irmãs e os irmãos que desejam casar, casem, sim, amém. Mas que o casamento, para dar certo, precisa estar de acordo com o que a palavra diz. Aleluia. Verso 32. Isso é Paulo falando, tá? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Verso 38, tá? 38. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, mas quem não a casa faz melhor. Paulo não está impedindo ninguém de casar, mas que quando se casa, passa a ter tribulações na carne. Cuidar de família não é fácil. Mesmo estando na presença de Deus, os casais e as famílias têm sido sacudidos pelas investidas do maligno contra a família. E o alvo não é mais só o adolescente, não, é a criança hoje. Então ele está dizendo: olha, se você pretende se dedicar mais a Deus, como foi o caso de Maria Madalena, que era uma dedicação integral ao Senhor, permanece solteiro. Mas se você pretende casar, amém, vai cuidar de agradar o marido, de agradar a esposa, agradar no sentido de cuidar, de zelar, de realmente tornar aquela casa, aquela família um lar cristão. Que é a maior bênção, a bênção da família, o Senhor deixou lá no Gênesis: ide, crescer e multiplicai-vos. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É a relação de maior intimidade que existe, é a do casamento. Tanto é
que a mãe e o pai são deixados para que aquele homem se una àquela mulher e vice-versa. Daquela união surgem filhos. A ciência não sabe explicar por que é que gera uma criança. As sementinhas vão gerar um bebê. A ciência só sabe descrever aquilo ali. Aquilo ali é o milagre da vida. A partir do primeiro momento que a concepção, aleluia, Deus está ali colocando uma vida para ser tecida, formada dentro do ventre daquela mulher. Aleluia, meu Deus. Então, se as mulheres solteiras como Maria Madalena, o ministério delas é de agradar ao Senhor, aleluia, as mulheres casadas, o ministério delas é cuidar da família. Amados, em nome de Jesus Cristo, eu peço até, as famílias estão, muitos locais, sejam cristãos ou não cristãos, estão destroçadas. É verdade. Está terrível. Filho contra pai, pai contra filho. Mas não é assim que o Senhor planejou. Se não, vejamos lá em Efésios capítulo 5, como é que é para ser. Depois a gente vai para a realidade. Efésios 5, lá no finalzinho, a partir do versículo 25. Eu trabalho mais ou menos como psicóloga há 22 anos com família. E eu nunca vi a situação de degradação moral e espiritual que as famílias estão vivendo hoje. Faz pena a situação das famílias hoje. Vamos ver aqui como é que é para ser, a partir do versículo 25, Efésios 5. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Família é projeto de Deus. Quem não casa, cuida das coisas de Deus. Quem casa vai cuidar da família, ou é para cuidar da família. Louvado seja Deus. Mas o diabo sabe que pouco tempo resta para ele, e a cada dia que passa, ele está criando uma desordem onde é dado legalidade, onde a palavra não é respeitada, onde a palavra não é observada. Isso eu falo de uma maneira ampla, porque quem valoriza a palavra, o Senhor tem compromisso. Louvado seja Deus. Quem guarda a palavra, quem vive a palavra, quem teme a palavra é Deus falando para nós, para mim e para você. Se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, não resistamos a Deus, aleluia, não endureçamos o nosso coração diante de Deus, porque quando um servo ou uma serva do Senhor, ou até uma pessoa aí que é tentada a evangelizar, resiste, o diabo vai tomando de conta, vai criando um negócio chamado fortalezas na mente, mentiras, coisas que ele vai colocando na mente da pessoa, porque só tem dois caminhos:
Ou é Deus ou é Satanás. Satanás não é dono de nada. Satanás não tem mais nem a chave da casa dele, aleluia. Mas ele engana a pessoa. Aquele que dá brecha, aquele que dá lugar para ele engana. Olha, você está muito tristinho aí nessa sua vidinha de crente. Vem para cá, fica comigo. Eu vou te dar a glória deste mundo. Eu vou te dar uma mulher que é 10 milhões de vezes melhor do que a tua. E aí ele fica cobiçando. Não precisa nem a pessoa dizer assim: rapaz, eu acho que eu vou querer. Basta duvidar. Será? Será que Satanás tem algo melhor para mim do que o Deus Todo-Poderoso? Que deu o seu filho para morrer por mim e por você? Basta duvidar, amados. Basta duvidar para o diabo pegar a mente e começar a aprisionar a mente, fechar a mente. Por que Jesus Cristo disse Efatá? Porque ele queria que a mente daquele homem fosse aberta, ele queria que ele falasse, ele queria que ele se expandisse, ele queria que ele fosse usado por Deus para pregar o Evangelho, para dizer das misericórdias do Senhor. Mas o que o diabo faz? Fecha, aprisiona, igual uma aranha que vai tecendo a teia dela sobre a vítima, até que na hora que a vítima está toda presa, crava o veneno. É isso que o diabo tem para oferecer. Isso aqui que nós lemos é um tratado da família, coisa mais linda. Começa com o quê? Com o amor do marido pela esposa. Lá em cima, ó, do mesmo jeito que Deus amou a igreja. Padrão de amor, lá em cima. Oh, glória a Deus. Amor, zelo, cuidado. Cuidar dela como se fosse o próprio corpo dele, aleluia. Alimentar, santificar, comparando como se o Senhor estivesse cuidando da igreja, né? Na mesma proporção. Então, uma grande responsabilidade para os varões: amar as suas amadas, cuidar delas, zelar por elas. E quando eu falo isso, eu me lembro do pessoal no mundo, só misericórdia de Deus, né? Os casamentos do mundo, só misericórdia de Deus. E aí ele continua dizendo que é uma comparação, que quem cuida da esposa está cuidando de si mesmo. Um reino dividido não subsiste. Um casamento que não tem unidade não suporta, não vence a batalha, não vence a guerra. E aí ele lembra, né? Paulo lembra, o homem deixa pai e mãe, né? Lembra lá a ordenzinha lá do Gênesis, para se unir sua mulher. É interessante que quando acontece um casamento, que o pastor celebra, Deus está presente. Eu sei que vocês sabem disso. O pastor está celebrando, a esposa do pastor está presente, os diáconos, todo mundo. E Deus, lá em Malaquias, diz assim: eu fui testemunha da união tua com a tua mulher, com a mulher da tua mocidade. Gente, isso é forte, isso é de tremer, da gente dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia. Porque a nossa estrutura humana é fraca. Quando fala carne, não é só o corpo, não. É a nossa mente. A gente está de repente aqui cheio de fé, glória a Deus, aleluia. De repente, será, meu Deus? Será, Jesus, que vai dar certo, Senhor? Por isso que ele diz: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Quer entrar em tentação? É se entregar aos pensamentos humanos de medo, de angústia, de tristeza, de pavor, de desespero. Aí o diabo chega nessa hora: crê em mim, acredita nele não, vem comer do fruto proibido, você vai ter felicidade. É nessa hora que ele chega, na hora da dificuldade, é na hora que a nossa estrutura humana, ela treme. E aí ele continua, né? Se dirigindo, ele sai da relação conjugal, né? Assim, ele está escrevendo, e aí ele chega para os filhos, para os pais. Filhos, obedecer a vossos pais. Gente, filho não obedece mais pai e mãe. Estou falando também de maneira ampla. Não obedece mais. Por que é para obedecer aos pais? Porque isso é justo. Mas eu não pedi para nascer. Você me botou no mundo, eu faço o que eu quiser. Pelo amor de Deus, isso é uma tremenda falta de respeito. Tremenda falta de conhecimento. Irmão, você está pregando para crente, calma. Nem todos já são convertidos nas famílias. Honra teu pai e tua mãe. Jesus, quando veio à terra, disse isso. Honra teu pai e tua mãe.
Não diz para o teu pai e tua mãe, não, eu não posso cuidar de você não, porque eu vou me dedicar a Deus. Não. Cuida das coisas do Senhor, mas não abandona teu pai e tua mãe não. Porque é o primeiro mandamento que tem uma promessa, que tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que ele diz isso? Para que te vá bem. Filhos obedientes são honrados por Deus. Filhos submissos são abençoados. Eu sei que às vezes a gente desliza, não vou ser hipócrita aqui de maneira nenhuma, mas nós precisamos buscar ter esse respeito com nossos pais. Não existe nem ex-pai, não existe ex-filho. Infelizmente está existindo ex-mulher e ex-marido, mas também não era para ser assim. Deus não trabalhou dessa forma. Mas ex-pai nem ex-filho não existe. E aí continua, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, longevidade, felicidade, honra da parte de Deus. É isso que Deus tem para quem respeita, para aquele que respeita seu pai e sua mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é provocar a ira? Fazer hora, humilhar, maltratar, espancar. Que quando eu falo espancar, é, por exemplo, queimar de ponta de cigarro todinho, como acontece hoje, esganar, violentar sexualmente, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Agressão verbal, você não presta, você é um lixo, eu tenho nojo de você, amaldiçoar, você não presta, vai ser um ladrão, vai ser uma prostituta, vai ser isso, vai ser aquilo, boca suja. Isso provoca a ira dos filhos, isso revolta os filhos. Mas qual é o caminho? Criar na disciplina e na administração do Senhor. A criança judia, né, Jesus é o exemplo, né, nessa hora. Com 12 anos, ela vai ao templo para ser sabatinada pelos sacerdotes. Ou seja, cabe aos pais ensinar a palavra do Senhor ao seu filho. Ensina o caminho que ele deve andar, para que quando ele for adulto ele não esqueça. Quando é pai e mãe ensinando é diferente. A igreja complementa, a igreja reforça, mas o papel é da família. Não esperemos que uma criança que só vê Minecraft, quebra-quebra de carro, os demônios da Transilvânia, não espere que uma criança dessa, quando crescer, vai querer saber de ler a Bíblia, a história do profeta Samuel, a história do Jonas. Não! O demonismo está tomando de conta das crianças. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Você não sabia não? Está igual a mulher traída? A última a saber? O marido traído, o último a saber? É aquela coisa, o pior cego é aquele que não quer ver. E aí, gente, a gente vê aqui que tudo desanda quando a família sai da disciplina e da administração do Senhor. Nós começamos falando da Maria Madalena, coisa mais linda, a vida dela, por mais que ela estivesse sofrendo, mas ela estava ali direto com Jesus, uma coisa linda. Mas a partir do momento que a pessoa se casa, e eu não estou desencorajando, a vida dela, ela vai enfrentar muitas alegrias, mas também muitas batalhas. Existia um negócio na década de 70 chamado curso de noivos na igreja católica. E aí as pessoas, os noivos, né, os aspirantes ao casamento iam receber orientações. Como é o casamento, as dificuldades, crises conjugais, crises financeiras, dificuldades nos temperamentos. Não existe esse negócio de dizer assim, não existe esse negócio de dizer assim, gente, os opostos se atraem. Os iguais é que precisam aprender a conviver. Se um só gosta de amarelo e outro só gosta de verde, um vai querer tudo amarelo, o outro vai querer tudo verde. Só isso vai ser motivo de discórdia no casamento. E a serpente maldita, que é Satanás, se aproveita desses deslizes para causar desordem. Então, muitas vezes, os casamentos acontecem por necessidade física, necessidade humana mesmo, afetiva, sexual. Mas isso não é a prioridade do casamento. O casamento é uma instituição divina, que foi criada por Deus, vai surgir filhos, vai ser gerados filhos. E é aí a tarefa da família e da mulher, gerar Cristo
naquelas vidinhas. Aleluia. Minhas amadas, pelo amor de Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu? O Senhor é tão poderoso, é tão onisciente, é tão onipotente, que quando Adão e Eva pecaram, Ele disse que o homem ia governar a mulher. Mas não porque Deus tenha estabelecido isso, mas porque ela se levantou contra a autoridade, a liderança do homem, que ele ia passar a governar. E aí, meu amigo, o desacerto começou. Porque na carnalidade humana, muitos homens passaram a massacrar suas mulheres. Peia, fome, maltrato, isso ao longo dos séculos, né? Peia, fome, maltrato. Se a mulher não desse um filho varão, matava. Se eu não me engano, é Henrique VIII, um dos reis. Mas tinha morto muitas esposas, porque o problema era ele. É, né, irmão? O problema era ele que não gerava filho homem. Matava todas elas, porque a função da mulher era só procriar. E muito maltratada, violentada, tratada assim como capacho. Porque o pecado só gera morte. Quem peca, violenta a sua própria alma. E aí isso foi gerado aquela palavrinha que todo mundo sabe tão bem, machismo. Mulher é uma posse, o brucutu, né, arrastando a mulher pelos cabelos, aquele negócio todo. E você viu que o diabo ele é sujo, ele não trabalha só de uma forma não. Ele trabalha de N maneiras para tentar destruir o projeto de Deus, que é a família. Mas eu declaro nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida dos irmãos, das irmãs, dos servos de Deus, que colocam a palavra de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que o anjo da morte não tem permissão para tocar naquele que tem escrito Senhor dos senhores e Rei dos reis na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, é interessante que esse machismo foi sendo instaurado, arraigado, fortalecido. Isso foi gerando uma mágoa, uma revolta no coração das mulheres. Ah, infeliz, se eu pudesse eu te matava agora, desgraçado. Algo do tipo, né? O homem massacrando, judiando. Não vou dizer que são todos, não posso dizer isso não. Mas infelizmente a gente sabe de casos de violência doméstica. Isso é uma coisa até quase rotina, né? E hoje em dia está demais. Aí isso foi gerando o que? Mágoa. Mágoa é um perigo no coração do ser humano. Mágoa nos afasta de Deus. Não tenho mágoa não, mas eu aqui bem lá. Mágoa. Mágoa é quando o Senhor nos liberta da dor. Não é amnésia. Perdão não é amnésia, mas é não sofrer mais por aquilo ali. Mas é só Deus que tem essa capacidade de fazer isso. Só Deus. Então a mulher, as futuras gerações que vieram, né, principalmente do século XX para cá, trouxeram muita revolta contra o machismo de muitos homens. E aí o que o diabo fez? Eu tenho a solução. Recebe, mulher, o feminismo, a bandeira do feminismo. Por trás da bandeira do feminismo existe o comunismo, porque o feminismo é filho do comunismo. O que é o comunismo? Tudo que se opõe se levanta contra Deus. Os comunistas odeiam a Bíblia, os comunistas odeiam Jesus Cristo, os comunistas não acreditam em uma vírgula do que está escrito aqui. Prova disso, a igreja perseguida na China, na Rússia, na Coreia do Norte, nos países que estão debaixo também da orientação islâmica. Então o comunismo deu de bandeja para a mulher sofrida. Se liberta, seja livre. Como a pastora estava dizendo aqui, seja livre. Não aceite mais esse homem na sua vida. Você agora é dona do seu corpo. Você faz o que você quiser. Você não vai mais dar satisfação a ele. O que é que a Bíblia diz? Que o homem ame a mulher, assim como Cristo amou a igreja. E a mulher respeite o seu marido. Mas como é que eu vou respeitar se eu não receber amor? É como se a responsabilidade do homem fosse maior. E é, porque o homem foi colocado como cabeça por Deus. Coroa da criação.
liderança. E o que o diabo faz? Não respeita ele não, come do fruto e ainda dá para ele. Quebrar a liderança. O diabo gosta de quebrar a liderança. O diabo gosta de implantar rebeldia. O diabo gosta de colocar resistência. Cai por terra, Satanás, nessa noite. Toda resistência à palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? O diabo tirou a mulher de dentro de casa. Mulher não cuida mais de filho. Quem cuida é a avó, castigando, cheia de chikungunya na consequência, tudo inchado, as articulações. Quem cuida agora é a babá, que muitas vezes é uma pedófila. Não tem só pedófilo homem, tem mulher pedófila. Quem cuida é a internet, com toda a pornografia, violência, imundície, imoralidade. Bota o celular na cara do menino. Bora, chupeta na boca, fraldinha descartável, comidinha pronta. Vou trabalhar. E por acaso eu vou ser hipócrita com a igreja e dizer que não é bom trabalhar? É bom. Eu peço agora uma salva de palmas para as irmãs que já são senhorinhas, que cuidaram dos seus filhos, que se anularam pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque se anularam, se doaram para os filhos, ficaram lavando prato, fazendo comida e lavando roupa, porque a mulher dentro de casa tem a presença de Deus lá com ela. Irmã, mas esse discurso é muito duro. Senhor, tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de nós? Esse discurso é duro, irmã. É tão bom, as unhas tudo limpinha. No final do dia eu vou para casa, estou com meu dinheiro na minha carteirinha, e eu também ajudo financeiramente. Aí o marido diz assim: é a minha esposa, ela ajuda financeiramente. Sabe quem é que ajuda o marido? Quem está cuidando do filho. Sabe quem é que ajuda o marido? Quem está defendendo o filho da devassidão, do homossexualismo, do satanismo, da bruxaria. De se cortar dentro do quarto. Oh, glória a Deus, aleluia. É demônio puro aquilo ali. Chega para mim e diz assim: eu tenho vontade tão grande de morrer. Escuto muito isso. É mesmo, fulaninho, quantos anos tu tem? Tenho 13 anos, tia. Tenho vontade de jogar debaixo da terra. Eu, eita gadareno, liberta Jesus. Então o diabo, ele é sujo. Aí hoje, eu digo com toda a propriedade, porque eu vejo isso todo dia. A mulher não fica mais dentro de casa, ela quer o mesmo espaço no mercado de trabalho que o marido. E quem é que é sacrificado? Filhos. Ô irmã, que culto, meu Deus do céu. Filhos são sacrificados, entregues de bandeja. O marido é o primeiro a dizer, alguns: você não vai deixar de trabalhar não, senão vamos passar fome. Cadê a fé em Deus? A nossa fé em Deus? Cadê a nossa fé em Deus? Senhor, me ajuda na minha falta de fé, disse aquele homem para Jesus. Jesus não prometeu o carro novo, a Ferrari, não prometeu a mansão, não prometeu aquela roupa de marca, da carne estível, aquela bolsa, mas ele prometeu o necessário. Só que a igreja dos últimos dias, de modo geral, quem não se aplicar não vai se doer. Só quer saber de dinheiro, só quer saber de riqueza. Sou rico e abastado. Não preciso de mais nada, não. Já tenho tudo que eu preciso. Aí Jesus pega e diz assim: tu és cego, tu és pobre, tu és miserável, tu és nu, e eu preciso colocar colírio nos teus olhos porque tu estás cego. Nós temos uma tendência a ficarmos cegos espiritualmente falando. Sabe por quê, amados? Porque a gente se deixa levar pelo que a gente vê. Nós, eu e você. O que aconteceu com a Maria Madalena, uma fatiazinha bem pequenininha, de não estar entendendo que o mestre dela estava lá. Estava cega espiritualmente. Só que a cegueira hoje aumenta. Na medida em que a palavra de Deus é pregada, na medida em que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento, aleluia, a nossa união com Ele, a união das virgens prudentes com o noivo, aleluia, a cegueira está aumentando. Quero não, Jesus é do meu jeito. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Venha que o Senhor vai ter que dar um jeito aqui com você, fazer um malabarismo aí na palavra, porque Ele vem de qualquer jeito. Vem. Então, a mulher
mulher continua sendo enganada pelo diabo. A mulher continua sendo enganada por Satanás e fazendo a cabeça do marido. O que é que Jesus Cristo diz? Que repudia o divórcio. O que é que mais cresce hoje? Divórcio. No meio dos evangélicos. Porque sai da doutrina cristã. Eu não estou dizendo que é só a mulher, não. O casal sai da doutrina cristã. Um dia está na presença do Senhor, pregando a palavra, cuidando de ministério, cheio da unção. Se abrir uma brechinha desse tamanho, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Irmã, mas tu é tão assim, tão retrógrada. Tu nem faz sucesso, tu só prega uma vez na igreja porque não tem condição a palavra dessa, minha irmã. Não tem condição, minha irmã. Nós temos que deixar o feminismo abrir as portas do feminismo dentro da igreja. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas, irmã, meu marido é ruim, meu marido não presta. O que as irmãzinhas do passado faziam? Ia orar, chorar, lamentar, se debulhar na presença do Senhor. Das duas, uma. Ou aquele cabra se convertia, ou morria. Só, minhas amadas, não sei como é aqui não, então estou falando sem saber. Estou falando sem saber. Cadê o ciclo de oração? Cadê o choro das irmãs? Cadê a humilhação dos varões? Cadê as crianças na presença do Senhor? Se tiver, amém, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Não, meu contato com Jesus é só pelo celular. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro. Deus quer falar. E Ele fala na palavra para depois gerar oração. Não se ora sem palavra. Se não tiver palavra, não vai quebrar as fortalezas do diabo na mente. E todo mundo tem fortaleza do diabo na mente? Tem. Porque a gente não se converteu, não nasceu já convertido. A gente se converte depois. Até filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente frequenta a igreja para se tornar crente. Mas tem que começar dentro de casa. Hoje foram mortas 10 pessoas numa cidade chamada Buffalo, nos Estados Unidos. E o garoto que matou todo mundo lá, de rifle, postou num site de games chamados Witch. Se eu não me engano é bruxo. Então, tá tudo solto, ninguém domina mais filho. É assim mesmo, eu não tenho coragem de dominar meu filho, não. Com 5 anos de idade ele faz o que ele quer. E é a avó que vai dominar? É o avô que vai dominar? É a escola que vai educar? É não. Só que o pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. Eu vou ser feliz. Eu vou cuidar da minha vida. Está quase terminando, viu, gente? Eu vou ser feliz, vou cuidar da minha vida. Mas eu não vou concluir esta mensagem com esse retrato de tristeza. Eu vou concluir essa mensagem com esperança. A grande virtude do filho pródigo, daquele louquinho que gastou tudo que tinha, sabe qual foi? Reconhecer que ele foi um bobo, que ele jogou tudo fora, que ele, sabe, vida louca. A grande virtude dele é essa. Então, qual é a nossa grande virtude hoje? Nós fazermos uma avaliação da nossa família. Se você tiver tudo bem, amém. Fazermos uma avaliação da nossa família e reconhecermos para Deus que tudo veio. Senhor, eu estou em falta. Não é com a irmã, não é com o pastor, não é com a missionária, não. Eu estou em falta contigo. Eu não estou cuidando da minha família. Se for um filho, Senhor, eu estou em falta com meus pais. Eu ando vendo que não presta na internet. Eles não sabem que na internet eu sou bissexual. Aqui dentro de casa eu sou meninozinho, mas lá fora eu sou uma travesti horrorosa. Porque é assim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. E eu digo para a igreja, o Senhor me mostrou isso hoje. Vou contar com uma experiência minha e vocês perguntam a Deus se é verdade. Que vai vir uma grande onda de esfriamento. E é preciso que quem está ligado com Deus se ligue mais. Então eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, começa a orar desde já. Porque esfriamento é assim. Eu não vou orar hoje não. Tá tão cansada. Eu não vou ler a Bíblia hoje não. Eu já sei
Quem foi que disse que a palavra de Deus não se renova? Ela se renova todo dia. Glória a Deus. Não, mas agora eu faço faculdade, eu só tenho tempo para ler os textos da faculdade. Mas quem te ajudou a passar, você e a mim, foi Ele. Glória a Deus. Então Ele merece um tempo para Ele. Irmãos, a gente nunca viu tanta gente afastada. Não gosto dessa palavra desviada. Afastada da presença do Senhor. Quando a gente diz assim, fulano volte, em nome de Jesus, faz só o dedinho assim na cara da gente. Parece que nós estamos evangelizando a igreja afastada. Chega para os irmãos, nem sabe, tu é irmão, tu já esteve na igreja já. Afastado. Porque o coração vai endurecendo para a palavra. E qual é a boa notícia? Pelo amor de Deus, diga. Glória. Apocalipse capítulo 5. É a boa notícia. Ela é real. Está acontecendo agora no céu. Aleluia. Vamos ficar sentadinho, nós vamos ler o capítulo todo e comentar, para terminar. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha aí o não chores de novo. Eis que o leão da tribo de Judá, oh glória a Deus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, aleluia! E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de orações cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para que o nosso Deus, para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, aleluia, aleluia, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu quero dizer que poucas pessoas sabem que Jesus Cristo é o único que pode transformar a vida de um ser humano, que pode desatar os selos, que pode restaurar a família destroçada, destruída, humilhada, jogada na lama. Poderoso é o Senhor, mas o Senhor, por não ser conhecido, está sendo escarnecido. No carnaval de 2019, colocaram um rapaz para levar a surra de outro, dizendo que um era Jesus e que o outro era Satanás. Veio a pandemia, matou um bocado de gente, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, aleluia, ele colherá. Agora no carnaval
Carnaval de 2019, como se não bastasse, colocaram Exu, o próprio, o chefão, o das trevas, o da morte, para ser adorado na avenida. E como se não bastasse, porque não conhecem isso aqui, tá? As pessoas não sabem que só Jesus pode tudo e que Ele merece toda honra, respeito. Aleluia. Aleluia. Que Jesus não se zomba, que Jesus não possa passar um queixo em Jesus, eu vou já desdobrar Jesus. Morre fulminado, se não fosse a graça de Deus. Como se não bastasse, tem um projeto de lei do PL do Rio de Janeiro para tornar o Exu, essa entidade que Jesus já esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário, um patrimônio do Rio de Janeiro. Viva a cultura. Esse negócio dos crentes evangelizar, isso é intolerância religiosa. Jesus está voltando. É tempo de conserto. É tempo da juventude se voltar para Deus, prostrado no chão mesmo, com a cara no pó, de se deitar e dizer: Senhor, eu nunca me converti, eu preciso me converter. Eu preciso de conserto na minha vida. Não é porque prega, não é porque ora, não é porque dá dízimo, não é porque é oferta, porque faz missão, que tem título, que tem cargo, que Jesus vai receber no céu. Pelo amor de Deus, Israel vai se tornar morada de demônios quando o anticristo estiver reinando. Sabe por quê? Porque rejeitou o autor da vida, rejeitou Jesus Cristo, disse que ele tinha demônio, disse que ele não era ungido, disse que ele não era o Messias. A igreja de hoje está fazendo a mesma coisa. E a casa não fica vazia. Não, irmão, não aceito. Eu quero o que eu quero. O preço é alto. Às vezes dá tempo de roubar. Para terminar, viu, pastor? Estou passando uma luta espiritual na minha família. Minha mãe, nós tivemos a febre chikungunya. E ela teve uma experiência de quase morte. Ela quase morreu. Mas pela misericórdia de Deus e com a ajuda do meu pastor hoje aqui. E ontem eu estava orando e preparando o alimento. Eu senti a dor que é uma alma ir para o inferno. Se você quiser acreditar, amém. Eu nunca tinha sentido isso, porque eu vinha pregar aqui. E o Senhor mostrou a dor que o Espírito Santo sente. Porque Ele dá todas as oportunidades. Levanta gente conhecida, gente desconhecida, levanta pregador, levanta o que quer que seja. Fulano vem para Jesus, fulano se entrega a Jesus, fulano se volta para Jesus, vem orar pela tua família, mulher, vem cuidar da tua casa, volta para a tua família. Meu marido não presta, eu quero saber da tua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com os pés destrói. Eu senti uma dor tão grande que eu digo a vocês, eu me converti, eu tinha 24 para 25 anos, eu tenho mais ou menos 20 anos de fé. Irmão, eu nunca tinha sentido amor por uma alma dessa forma. Doeu aqui dentro. Palavra para o pastor. Ai, Espírito Santo. Eu peço a você que baixe sua cabeça e vamos orar, vamos nos humilhar. Eu vou me humilhar também, que eu não sou dona de nada, não. Peço a você que ore junto comigo nessa noite. Senhor, Tu sabe que o que aconteceu comigo é verdade. Que ontem eu senti a dor daquela pessoa indo para o inferno. Eu conheço aquela pessoa. Se tiver uma chance dele querer ouvir a Tua voz, nem que seja no leito de morte, que haja, que aquele coração se abra para Ti. Nós queremos levantar um clamor pela igreja, Senhor, e pela família, Senhor. Espírito Santo, eu não tenho nada de mim mesma se o Senhor não me der. Eu não tenho nada de mim mesma se o Senhor não me falar. Olha por essa congregação, Senhor, que valoriza a Tua palavra, Senhor. Olha pelas famílias que estão aqui presentes. Olha pela minha família, Senhor. Senhor, nos salva de nós mesmos. Nos liberta do amor ao mundo. Nos liberta das correntes do que está fechando nossos olhos, porque está. Nessa noite o Senhor me mostra agora. Tem algemas nos olhos para não enxergar a palavra de Deus. Eu sou pobre e necessitada. Se o Senhor não me der, eu não tenho.
O dom da minha vida te pertence, o meu fogo de vida, tudo, Senhor. Senhor, salva esta congregação, salva a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Quando eu falo isso, eu oro pela vida dos pastores que estão se esforçando. Mas só quem pode abrir o livro, só quem pode libertar o homem é Deus. Se não for o Senhor, não é mais ninguém. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, liberta, Senhor, as mulheres, Pai. As mulheres cristãs do ego, da vaidade. Quando eu falo vaidade, não é batom, não. É de querer se sentir o máximo. Porque isso é do Satanás. Ninguém aqui é o máximo, não. Eu não sou o máximo. Eu preciso de Deus na minha vida. Você também precisa. Jesus não preparou o inferno para nenhum servo, para nenhuma pessoa. O inferno foi preparado, foi para demônios. E Jesus está voltando, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. O Senhor mandou pregar em Nínive e os ninivitas se arrependeram. E eu peço nessa noite, Pai, derrama a bênção do arrependimento sobre nós. A começar em mim. A bênção do arrependimento sobre nós. Tira, Deus, as múmias que estão presas. Liberta nessa noite. Tira todo o pano que está envolvendo agora, Senhor. Liberta. Desatai e deixai o ir. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, santifica o teu nome para que o diabo não bote orgulho no meu coração. Só foi possível eu vir aqui porque Deus me trouxe. Exaltado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Eu não viria, Senhor, tu sabe que eu não viria. O Senhor me deu força, minha mãe está ali, prostrada ainda. Mas eu creio que tu está trabalhando, Senhor. Eu santifico o teu nome para que tu me abençoe, a minha, esta congregação. Lava esta congregação com teu sangue. Lava os lares dos teus filhos. Tira, Senhor, todo videogame de morte, de demônio, contra demônio. Toda palavra de imundície, de pornografia, de homossexualismo, cai por terra, Satanás, nessa noite. Solta a mente dos jovens nessa noite, em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, liberta os homens. Pelo sangue do Cordeiro, liberta as mulheres. Pelo sangue do Cordeiro, Santo de Israel, muda a nossa sorte. Não nos destrua, não nos mate, Senhor. Não feche a porta do céu para nós. Senhor, muda a história, que a partir de hoje seja uma nova história. Na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, nós te oramos. E eu peço desde já, ore pela minha vida. Quem lembrar, porque o poder, a honra, a glória é só do Senhor. E tu sabe as lutas que nós temos passado. E já te agradeço em nome de Jesus Cristo.